por fim, nós temos essa terceira parcela. 1/2. A aceleração da partícula. Ora, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que aceleração é força sobre massa. Então, é a força, que, conforme a gente sabe, o módulo vale E0QE, dividido pela massa, que é a massa do elétron, que é a carga elementar, e aqui a massa do elétron, vezes o tempo ao quadrado. Então essa é a segunda equação de interesse para que a gente possa estudar o movimento desse elétron dentro do campo elétrico entre as placas. Muito bem. Então agora a gente tem que trabalhar essas duas equações para conseguir descobrir o que vai acontecer com o elétron, se ele que condições a velocidade dele tem que ter e quais são as condições geométricas para que o elétron ou passe sem colidir ou passe, ou não passe, né? Ou colida antes de percorrer a distância L. Então, para isso, nós precisamos trabalhar essas equações. O que nós vamos fazer? Ora, primeiro a gente pode calcular o tempo necessário para que ele percorra a distância L. Então, usando a equação da direção x, que vale velocidade do elétron vezes o tempo, a gente pode dizer, vamos impor aqui a condição, a distância que o elétron vai percorrer é L, que é a distância entre as placas, né? A distância entre as placas, não, desculpem, é o comprimento aqui da placa, a distância, né, na direção x aqui, ela vale L, né? Após L, não tem mais placa. Então eu vou impor a primeira equação de movimento, que o elétron vai descrever essa distância aqui, vai percorrer essa distância L. Então vou substituir aqui, L igual velocidade do elétron vezes o tempo. De maneira que daqui eu posso concluir que o tempo para que ele percorra L vale L sobre velocidade do elétron. Ora, nesse tempo, o que acontece com o elétron na direção y? Então basta que eu substitua esse tempo na equação para o movimento na direção y, que a gente obteve, né? Então, substituindo, vamos chamar esse tempo aqui de TL, né? Porque é o tempo que ele leva para percorrer a distância L. Então, vamos calcular y de TL. Vamos calcular y de TL. Isso vale, portanto, 1/2 é 0 QE massa do elétron. TL, né? Quem é TL? É L sobre velocidade do elétron ao quadrado.